Hoje eu quero te mostrar um dos ensinamentos mais libertadores de Neville Goddard. Deus não é o juiz distante que muitos imaginam. Deus é o amigo dos pecadores. O amigo dos que erraram. O amigo dos que tropeçam. O amigo dos que se perdem. Porque Ele é o próprio Eu Sou dentro de você. Neville revela nesta palestra que pecado não é moralidade, nem comportamento. Pecado é só uma coisa. Não acredito no seu Eu Sou. E quando você entende isso, tudo muda. Suas manifestações aceleram. Seu poder interno desperta. E você descobre que jamais esteve sozinho, porque aquele que salva do pecado é o mesmo que sonha através de você. Prepare-se. Hoje vamos mergulhar no mistério mais transformador da Bíblia e da sua vida. Se esse assunto te interessa, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos. Curta, comente e compartilhe nossos áudios para mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. O assunto desta noite é o amigo dos pecadores. Acho que você achará este um assunto muito interessante. Pode ser difícil, mas você achará interessante. Somos informados. Chame-o pelo nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Somos informados no mesmo livro, a Bíblia, que há apenas um Salvador, e esse Salvador é Jeová. Antes de mim nenhum Deus foi formado, nem haverá nenhum depois de mim. Eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Sou eu que apago seus pecados e removo suas transgressões. Você leu isso no 43º de Isaías. Versículo 3. Nenhum outro Salvador. Então ele deve ser aquele mencionado no Antigo Testamento como Jeová, e ele é. A palavra soletra a mesma coisa e significa a mesma coisa. Então, vamos ver isso hoje à noite sob uma luz prática. Você e eu somos inclinados a acreditar que se algo está errado conosco, é causado por algo externo, talvez nossas circunstâncias de vida, nosso entorno, mas algo externo. E ainda assim, a Bíblia ensina que todos os nossos problemas surgem do pecado. Mas você foi ensinado a acreditar que o pecado é a violação de algum código moral. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o homem peça por falta de fé em Eu Sou Ele. Se não crerdes que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. É isso que nos ensinam. Então, é a falta de fé em Eu Sou Ele que é a causa e a única causa do pecado, e o pecado é a causa de todos os problemas no mundo. Não importa o nome que você dê a ele, independentemente da natureza do problema, ele simplesmente resulta do pecado. Agora, deixe-me compartilhar com vocês duas histórias que me chegaram esta semana, uma de uma senhora, uma de um cavalheiro. Acabei de ver o cavalheiro entrar, ainda não vi a senhora. Ah, sim, ela está aqui. Então, vamos pegar a história dela primeiro. Ela disse: Tendo ouvido você, tomei 13 objetivos, e pela aplicação deste princípio, alcancei cada objetivo em detalhes, exatamente como eu havia imaginado. Mas a história que quero compartilhar com vocês é esta: ela não me disse o que tomou como objetivos, tendo me ouvido, ela tomou 13, ela disse. Agora estou trabalhando em 2. Eles parecem mais difíceis porque estão há muito tempo em pé, eles remontam a um longo caminho na minha vida e por causa de uma mente condicionada, talvez eu ache mais difícil superar os 2. Mas os 13 que eu simplesmente consertei, rapidamente os percebi em detalhes. Mas, ela disse. Recentemente, eu estava sentada no silêncio, simplesmente refletindo sobre meus pensamentos, e de repente você apareceu em meu crânio, realista, não uma coisa pequena, simplesmente uma figura realista. E você olhou diretamente para mim e me disse: Posso lhe dizer que você está olhando para o seu problema em vez do desejo realizado. E então ela disse: Pareceu tão real para mim porque você estava na minha cabeça, mas você era real, que então eu me ouvi dizer em resposta: Você está certo. E então minha meditação terminou. Que isso seja um aviso para você.
Se você não quer que algum convidado indesejado entre em seu silêncio e perturbe sua meditação, então seja fiel à palavra de Deus. Se eu uso, hoje, a terminologia que difere das Escrituras, é somente por causa do ano de 1964. Não estou mudando a palavra das Escrituras, pois nas Escrituras somos informados. Tudo o que você deseja, quando você pede em oração, acredite que você recebeu e você receberá. Se eu peguei esse pensamento do livro de Marcos, o 11º capítulo de Marcos, versículo 24, e o coloquei no que é para mim uma expressão mais compreensível e moderna, assumo o sentimento do desejo realizado, eu não mudei o pensamento por trás disso. E então, outro pensamento vem à mente. Somos informados nas Escrituras que nenhum homem entende ou conhece as coisas de outro, exceto o espírito daquele homem que está nele. Nenhum homem conhece as coisas de outro, exceto o espírito daquele outro que está nele. Bem, eu apareci nela, não é? Ela me viu em seu crânio, ela disse. Estas são as palavras. Você apareceu em meu crânio, como se estivesse vivo. Somos dois ou um. Eu não conhecia os segredos de seu coração? Eu não vi que ela estava realmente olhando para o problema em vez do desejo realizado? E se ninguém conhece as coisas de outro, exceto o espírito daquele outro que está nele, então somos dois? Se ela ainda não se tornou ciente do fato de que ela é Deus Pai em razão do Filho que o revela a ela, e eu já me tornei ciente, isso não significa que não somos o mesmo Espírito. Há apenas um Espírito, há apenas Deus. E então, eu estava nela em seu crânio. Não é lá onde ele é crucificado? Não é lá onde ele ressuscita? Ele não desperta no crânio? Não é do crânio que ele vem para nascer? Não é de lá que todas as coisas acontecem? Eu lhe digo, o cristianismo como o mundo deveria entendê-lo é a história de simplesmente despertar, então nascer, e então ascender, assim como uma semente. Uma semente desperta no solo, e ela divide o solo quando desperta. Ela desperta no solo e quando começa a se apresentar para nascer, ela quebra o solo, ela vem através do granito. Eu vi uma pequena semente minúscula vindo através da calçada. Você a vê o tempo todo, não apenas uma pequena fenda que é deixada entre os blocos, mas na verdade através do granito, através do cimento. Ela vai quebrá-lo e passar direto. E assim, a semente é plantada na terra, a terra é o homem é a terra, e quando é plantada e se torna viva, ela se torna desperta, ela começa a despertar, e quando desperta, ela começa a se mover para cima. Quando ela se move para cima, ela quebra aquela terra, e ela nasce. Então ela começa a ascender, movendo-se em direção aos céus como nos é dito no 4º capítulo do livro de Daniel. Versículos 10, 12. Então aqui, ela me conta a história de que recentemente, sentada no silêncio, refletindo sobre seus pensamentos, de repente eu apareço em seu crânio, realista, não uma pequena miniatura. E essa senhora é uma artista. Então quando ela fala de ser realista, ela fala de um modelo vivo, porque essa senhora é uma artista que desenha e pinta a partir de objetos vivos. Sim, natureza morta também, mas objetos vivos. E aqui eu apareço como um modelo vivo. Ela conhece o homem e eu olho diretamente para ela e digo a ela: posso te dizer, você está olhando para o problema em vez do desejo realizado. E para ela a coisa era tão viva e real. Ela concordou, e se ouviu responder: você está certa. Então aqui está esta história que compartilho com você. Nós somos um, o ser em você é Deus, e você é Deus, eu sou Deus, todos são Deus. Você encontrará todo o vasto mundo contido dentro de você. Mas aquele que está acordado em toda a imagem que se desenrola falará as palavras para você, porque você e ele são um, e você simplesmente começa a ouvir enquanto ele lhe diz onde você está errando, você não está cumprindo a palavra de Deus. Pois pecado é simplesmente desobediência, não obedecer à palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus, e quando você sabe o que quer neste mundo, acredite que você tem. Se você não assume o sentimento do desejo realizado, você não está cumprindo a palavra de Deus. E então, neste momento, ela não está dormindo, ela está sentada em meditação, ela está totalmente ciente do que está fazendo,
e enquanto ela está refletindo sobre seus pensamentos, de repente essa coisa acontece em seu crânio. Agora, outra carta chegou hoje, ele está aqui esta noite, ele disse. 2 meses atrás eu sentei e deliberadamente concebi uma cena. Ele disse. Eu gosto muito de voar em jatos, então eu concebi uma cena de voar em um jato, mas então eu incluí minha família, minha filha pequena, de 8 anos. E então eu imaginei que minha esposa e minha filha e eu estávamos simplesmente animados, todos animados porque nós iríamos para algum lugar. Então, com toda a animação ao redor e a excitação de ir para algum lugar, eu então pulei daquele pequeno episódio, uma pequena cena, para o aeroporto onde no terminal eu estou explicando para minha filha a excitação de voar em um jato. Então, do terminal eu estou no jato. Eu estou apenas falando com minha filha, e eu estou falando com Lynn e eu estou contando a Lynn sobre as cenas abaixo enquanto decolamos. Enquanto o jato decola, eu estou explicando toda a estrutura abaixo. E é isso. 3 pequenos episódios, me preparando para uma viagem, então o terminal, e então o voo enquanto decolamos. Isso foi há 2 meses. 1 mês depois, eu disse à minha esposa. Sabe, 3 de abril é o dia dos pais e filhas, então vou viajar com Lynn, só nós dois, e ela e eu passaremos o dia todo juntos. Minha esposa achou que era uma excelente ideia, viajar, só você e Lynn. Então chegou o dia 11 de abril, que é chamado de Dia dos Pais e Filhas, que eu não sabia até hoje, e então eles acordaram cedo e estavam todos vestidos e saíram para tomar café da manhã do lado de fora. Sem café da manhã em casa. Esse seria um dia inteiro em que eles se divertiriam do lado de fora. Ele disse. Eu não tinha a menor ideia do que faria com Lynn o dia todo. Eu sabia que tinha planejado, mas não sabia o que fazer com ela. Pensei que poderia ir ao cinema depois do café da manhã, e então voaríamos para a praia, e então almoçaríamos. E então, comecei com Lynn e estou dirigindo pela San Diego Freeway, e bem na rodovia o pensamento mais avassalador me possui, ir para o aeroporto e voar para San Diego. Não consegui resistir ao impulso, era algo que me controlava completamente. Então fui para o aeroporto. Minha esposa tinha um encontro naquele dia com o cabeleireiro, então ela foi embora, e apenas Lynn e eu fomos para o aeroporto. Voamos para San Diego, então peguei um táxi para o zoológico, e ela e eu fomos até o zoológico inteiro, tudo o que o zoológico tinha para mostrar. Então, do zoológico, andamos meia milha até o Fine Arts Hall. Depois de ver isso, eu estava morto de cansaço. Meus pés simplesmente não se moviam, eu estava tão cansado e meus pés estavam tão doloridos. Então, tendo dirigido do aeroporto para o zoológico de táxi, pensei que pegaríamos um táxi e voltaríamos para o aeroporto. Mas nenhum táxi à vista. Então me virei para uma senhora e disse: Posso pegar um táxi? Ela disse: Você não encontraria um. Se você vir um, ele já está ocupado. Mas a 3 quarteirões daqui, 3 quarteirões muito longos, há uma cabine, você pode pedir uma. Ele disse. Eu não me moveria 3 pés, eu estava tão cansado. E então naquele momento eu tive o impulso, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar aqui. Então ele disse, bem, eu me virei para Lynn, eu disse, sabe, Lynn, vamos agora jogar o jogo que estamos entrando em um táxi. Vamos realmente entrar em um táxi e ir para o aeroporto. Ela disse que realmente amava essas coisas e que ela se deliciava com isso, então ela realmente entrou na sensação de entrar em um táxi. Juntos, eles fizeram isso. Ele disse, em 1 minuto um táxi amarelo passou, eu o chamei, ele parou para dizer que tinha uma corrida, havia 4 pessoas esperando por ele em algum outro ponto, mas ele entraria em contato com a base e teria um táxi para eles em um piscar de olhos. Em questão de momentos, ele ligou, e um táxi veio, e lá foram eles. Mas, antes que o táxi chegasse, ele teve um impulso, estava tão cansado e com o pé tão dolorido, que disse: Bem, tenho que ir em direção à cabine telefônica de qualquer maneira, e no minuto em que pensou nisso, ele disse: Não, negou completamente, negou o que a mulher disse sobre não conseguir um táxi, e fez o que fez.
Agora, você ouviu a palavra nas Escrituras, você ouviu do púlpito, você ouviu em todo o mundo. Anticristo. Você ouviu, você deve ter ouvido Anticristo. Bem, em essência, Anticristo é apenas uma ideia ou uma pessoa na história que nega o mistério cristão. O mistério cristão é simplesmente imaginar cria realidade, e tudo o que é contado na história sobre como a imaginação nasce, como ele desperta, como a imaginação desperta como o ser em quem ele desperta, como ele nasce, como ele descobre a paternidade de Deus e como ele ascende ao alto. E então, naquele exato momento em que ele rejeitou a ideia de subir para fazer aquele chamado, ele rejeitou e deu as costas ao diabo chamado Anticristo. Não há outro diabo. O Anticristo é apenas o indivíduo ou a ideia que negaria a verdade do mistério cristão, esta grande história como contada no mundo. Então, naquele exato momento, ele se vira e mais uma vez invocou o grande mistério, e com sua filha eles entraram no táxi. Então, em um minuto, aqui vem o outro táxi bem na direção deles e diz: Tenho um passageiro me esperando, eles são um quarteto, então devo ir. Mas vou ligar para a base e mandar um táxi até vocês. Então pecado por definição é errar o alvo. Qualquer um neste mundo que tenha um alvo, um objetivo, uma meta neste mundo que não consiga perceber isso está pecando. E então pecado. Um homem peca somente por falta de fé em eu sou ele. Então somos informados no 8º de João. Eu vos disse que morrereis em vossos pecados a menos que creiais que eu sou ele. Antes de mim nenhum Deus foi formado, nem haverá nenhum Deus depois de mim. Eu sou ele, e além de mim não há Salvador. Eu sou aquele que apaga suas transgressões e não se lembra mais de seus pecados. Não há outro ser. Então você encontra um neste mundo, você pensa que está salvando outro ou ajudando outro, não há outro. Todo este vasto mundo é você mesmo fragmentado. Todo o vasto mundo é você mesmo completamente fragmentado. Ela não me viu em seu crânio? Agora, o mundo pensará que estou em casa na minha cama, e fisicamente eu estava, mas estando desperto para este grande mistério eu poderia falar a palavra para ela, que realmente não era outra, sou eu mesmo, ela e eu somos um. Agora que ela me fez ciente daquilo que neste nível eu não estava ciente, as duas coisas que ela agora acha difíceis são meus problemas, porque ela é meu eu fragmentado. E vendo dentro de mim este ser que agora se torna ciente deste eu interior, eu posso agora facilmente imaginar que ela tem o que, em sua carta ela me disse que não conte da plataforma, estas são simplesmente para você somente para você, e então é fácil agora ouvir que ela tem o que agora ela deseja, porque, realmente, eu não estou fazendo isso por outro. Não há outro. Antes de mim não se formou Deus. Nem haverá Deus depois de mim. Isaías 43, 10. Não existe tal coisa como um casal em Deus. Está fragmentado em partes inumeráveis, mas todos serão reunidos, e somente um Deus. Pois ele se tornará um, rei sobre toda a terra, e naquele dia seu nome é um, e o Senhor é um, não dois, e isso é chamado na Escritura, Jesus, que significa, realmente, eu sou. Então todos estão despertando para o ser que realmente é, que é o único Deus. Então chame-o de Jesus porque ele salvará seu povo de seus pecados. Agora nos é dito: contra ti, somente contra ti, pequei, e fiz o que é mal aos teus olhos, então és justo na tua sentença, e o que fizeste é justificado. Versículo 4. Você lê isso no Salmo 51. Contra ti, somente contra ti, pequei. O homem pensa que peça contra outro, não há outro. Ele peça somente contra o ser, eu sou. Então ele gostaria de te ver sob uma luz melhor e ele não te vê sob uma luz melhor, contra ti, e somente contra ti, pequei. Não é você que ele quer ver sob uma luz melhor, mas contra si mesmo. Ele ainda não aprendeu a arte do arrependimento. A escritura mais antiga, que é Marcos, começa com a nota, sua primeira proclamação. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O arrependimento parece ser um pré-requisito para qualquer mudança neste nosso mundo, e arrependimento significa simplesmente uma mudança radical de atitude em relação à vida.
Então eu vejo você e você me diz o que gostaria de ser, e se eu simplesmente me tornar indiferente e não me persuadir de que você é aquele que você acabou de expressar que gostaria de ser, é meu pecado, porque agora estou pecando contra mim mesmo. Contra ti, somente contra ti pequei. Pois acabei de ver uma parte fragmentada do meu ser querendo algo. E há apenas um Deus. Antes de mim nenhum Deus foi formado, nem haverá nenhum depois de mim. Tudo bem, então ele se virou para mim, aquela parte de mim, e disse que gostaria de um emprego melhor, gostaria de mais dinheiro, gostaria de uma medida de felicidade que nunca desfrutou. Ele me fez ciente daquele aspecto de mim mesmo do qual eu não estava ciente, porque eu habito nele e ele habita em mim, somos um. Bem, se agora me tornar indiferente e não fizer nada a respeito, simplesmente seguir meu caminho, então pequei. No momento em que me conscientizar de sua necessidade, devo representá-lo para mim mesmo como a personificação daquilo que ele gostaria de ser e me persuadir da realidade desse ato imaginário. E na medida em que sou auto-persuadido, como o cavalheiro que simplesmente interpretou 3 cenas. Aqui, tudo em sua imaginação, ele agora está animado por sair em um passeio com sua filha. Ele inclui a esposa apenas na primeira cena de 3, e ela o faz, ela sai de casa com eles, mas ela tem que ir ao salão de beleza. Mas nas 2 cenas que se seguem, ele só tem sua filha, Lynn. E então, na segunda cena é o terminal onde ele está todo animado por eles estarem se preparando para ir. E então na terceira cena, ele está no avião, eles estão no ar, e ele está descrevendo a terra abaixo para uma garotinha de 8 anos. Essas são as 3 cenas emocionantes. Ele disse em sua carta: a razão pela qual minha esposa não se juntou a nós, eu não a incluí na segunda e na terceira cena. Eu não tinha razão para excluí-la, eu adoraria tê-la. Mas, estranhamente, desde que ouvi essa história da imaginação, quando ela e eu nos reunimos e começamos a discutir, ela está sempre tentando me trazer os fatos da vida em oposição a essas coisas da imaginação. Bem, ele disse, eu faço com ela o que fiz com a moça do prédio das Belas Artes. Ela contou a ele o que disse sobre o táxi, eu não a ouvi. E então, minha esposa fala comigo sobre os fatos e eu não a ouço. E eu a amo muito, sou apaixonadamente afeiçoado à minha esposa, eu a amo muito, mas não a ouço. Ela quer me convencer da realidade dos fatos da vida, e eu não vou aceitar isso. Eu simplesmente fui nessa coisa. Mas estranhamente eu não estava apenas no ar, eu estava pousado. Eu estava no zoológico, eu tinha quase completado o zoológico, quando de repente me dei conta do que eu tinha feito no mês anterior. Pois isso aconteceu com ele de fato no dia 11 de abril. Foi um mês antes que ele colocou tudo em movimento. É assim que nossas memórias são curtas. Entre fazer e perceber, ele tinha esquecido completamente. Ele passou por tudo como um ator pisando no palco, e ele esquece. Bem, ele tem que, para ser um bom ator, ele deve esquecer que está atuando e se perder no papel. Bem, então ele era o autor, ele escreveu a cena, ele dirigiu a cena, ele se tornou o ator na cena, e então pisou no palco e esqueceu completamente que ele era o autor e o diretor, e pensou que era apenas um ator, e, bem, muito bem ensaiado. Então você e eu desempenhamos o mesmo papel neste mundo. Você pode ser qualquer coisa neste mundo que você queira ser se você souber quem é Deus. E você não pode pecar contra outro, você só pode pecar contra Deus. E então, nosso pecado é simplesmente a falta de fé em Eu Sou Ele. Você acreditará em todos os outros, exceto em Eu Sou. Você ligará para este, ou escreverá aquele, ou entrará em contato com outra pessoa na esperança de que eles possam fazer isso, e o único ser que pode fazer isso é Eu Sou. Então lhe é dito: você morrerá em seus pecados a menos que você acredite que eu sou Ele. Este é um mistério fantástico. Mas chegará o dia em que você descobrirá, como a senhora descobriu com sua história, que eu não sou outro. Eu fico aqui e falo com ela. Ela está aqui esta noite, eu falo com ela. Ela é uma senhora muito gentil e terna, e ela vai esperar e eu aperto sua mão, nós descemos as escadas ocasionalmente juntos, mas ela acha que eu sou outro. Espero que esta noite ela saiba que eu não sou outro. Quando você me viu em seu crânio,
é onde Deus desperta, é onde ele é crucificado. E então, ele falou com você usando a máscara do que você sabe ser Neville. Ele usou a máscara é a personalidade, a persona é a máscara, e então ele coloca a máscara e diz a você. No entanto, neste momento você não é realmente obediente à lei, porque vejo que você está olhando para o problema em vez do desejo realizado. E então, todos devem ter um objetivo e vê-lo claramente em sua mente, e vê-lo realizado. Então, a partir de então, independentemente de todos os rumores, permaneça fiel a esse fim, o desejo realizado. E ele nunca peça então. E então, ele vem ao mundo para salvar o homem do pecado, isso é tudo. Ele não vem para chamar aqueles que são justos ao arrependimento, não os justos, aqueles que são complacentes, mas os pecadores ao arrependimento. E então eu digo, e digo repetidamente, a fé religiosa deve ser testada. Ela deve ser testada. Se não for testada, ela se torna um simples, emocionalismo, credalismo, chame-o por 1000 nomes. É uma liturgia onde alguma cerimônia externa acontece em vez de colocá-la à prova. Você deve colocá-la à prova. A fé religiosa deve ser testada tanto quanto qualquer outra deve ser testada, como minha inteligência deve ser testada. Se eu for para um trabalho, faça um teste de aptidão, teste-me para ver se estou qualificado para preencher o trabalho. Você faria isso? Bem, a fé religiosa deve ser testada da mesma maneira. Então dizemos imaginar cria realidade, essa é a base, e então tentamos mostrar a você em inúmeros aspectos como isso funciona. E então pedimos que você compartilhe comigo o que você fez e como funcionou com você, e então eu posso contar aos outros o que você fez. Então nos tornamos mais ricos dessa forma, no mesmo princípio, imaginar é criar realidade. Bem, se eu fizer essa afirmação ousada e você provar, diga-me como você provou para que eu possa contar a outro. Eu provei isso uma e outra vez. Eu vivo por isso. Eu tento viver por isso, e se eu esquecer o que eu faço esta manhã no meu ato imaginal, eu sei que, independentemente da minha falta de memória, isso vai acontecer de qualquer maneira. Que amanhã vai acontecer. Eu posso nem reconhecer minha colheita, mas não posso encontrar algo que eu não trouxe a este mundo. Por quê? Deus não é zombado, não tenha medo, não tenha vergonha. Deus não é zombado, como você semeia, assim você colherá. Gálatas 6, 7. E então, você se senta no silêncio e planta, e então ele vem. Pode levar um dia. No caso do cavalheiro levou um mês. No caso da senhora, havia 13 histórias de casos. Ela não me contou a natureza da história do caso ou o intervalo de tempo entre o fazer real e a colheita real, ela não sabia. Espero que um dia ela compartilhe comigo os 13 que ela simplesmente mencionou como 13 objetivos que ela realizou nos mínimos detalhes. Os 2 que pareciam no momento ficar com ela confessa que eles remontam no tempo, e porque eles remontam, e eles têm sido ao longo de um período de anos, eles parecem ser mais um problema. Mas posso dizer a ela, não é mais do que os 13 que você percebeu tão facilmente se você tratá-los da mesma maneira. E assim, o amigo dos pecadores é chamado nas Escrituras, Jesus. Se eu pudesse apenas convencê-lo de que você é Jesus, você pode não saber, mas você é Jesus. Só existe Jesus no mundo. Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus, e não há outro Deus, há apenas um Deus. Jesus é Deus. Ele está enterrado em você, e diga eu sou, esse é Jesus. Mas você não sabe disso. Mas chegará o dia em que você saberá por uma série de eventos que eu, noite após noite, lhe contei. Porque, quando estes começam a se desenrolar dentro de você, isso veio através da terra chamada homem. Uma de suas visões, que é uma visão muito adorável, ela diz. Sentado no silêncio, isso aconteceu comigo agora 3 vezes, a primeira vez que aconteceu eu vi através do meu crânio uma rachadura. Visão adorável. E foi tão emocionante que eu queria. Eu sabia que algo maravilhoso, mais maravilhoso do que qualquer coisa que eu já experimentei antes, iria acontecer. Eu senti vontade de me puxar através disso. E então a coisa toda desapareceu.
E a segunda vez aconteceu, uma rachadura, mas dessa vez em outra parte do meu corpo, do meu plexo solar até o coração, outra rachadura. Então a terceira vez, no crânio novamente, mas a rachadura se aprofundou. Posso parabenizá-lo. Você é a terra. A palavra Adão significa terra vermelha, não significa nada mais. E Deus se tornou homem, Adão, e então ele se plantou na terra chamada homem, e enquanto nesta terra ela cresce, ela se agita e se torna viva. Conforme se torna viva, ela racha a superfície da terra, e de repente você verá através de baixo, haverá luz. Você a quebrará e quebrará e quebrará, e finalmente você sairá. Quando você sair, você é Cristo Jesus. Só existe Cristo Jesus no mundo. Então, todos neste mundo são simplesmente Deus despertando, Deus se revelando. Então pecar. Você não peça por causa de qualquer suposta violação de um código moral. Você tem um objetivo neste mundo e não consegue perceber, você está pecando. Você mudará seus objetivos quando souber que somos apenas um. Você não terá nenhum objetivo de machucar nenhum ser neste mundo quando souber que somos um. Você não terá nenhum objetivo de levar a melhor sobre o outro quando souber que somos um. Você não precisa levar a melhor sobre ninguém neste mundo, não há outro. Você simplesmente tem objetivos. Você precisa de dinheiro? Não precisa ser às custas dos outros. Você precisa de uma casa maior, um futuro mais seguro? Não às custas de outro. Você simplesmente tem o objetivo em si mesmo, e tira sua mente do problema, e tenta não resolvê-lo pensando e racionalizando, vá para a solução do problema. E então se debruce sobre o desejo realizado. Não como você vai fazer isso, de onde o dinheiro vai vir, como você vai obtê-lo, apenas se debruce no final. E o fim é de onde todos nós devemos começar. No fim está o meu começo. Começo pelo fim. Isso me foi mostrado tão vividamente alguns anos atrás, quando vi essa história fantástica. Fui levado em espírito para esta casa palaciana, e aqui vi esta família, 2 gerações e uma terceira, eles falavam de uma terceira, mas a terceira era mais velha, invisível aos olhos do homem. Ele tinha partido do mundo, mas deixou uma fortuna que eles agora desfrutavam. Era bem investida, e eles viviam dessa fortuna. Eles falavam daquele que tinha feito fortuna e o chamavam de avô. Eles diziam. O avô costumava dizer enquanto estava em um terreno baldio, eu me lembro quando, e então ele pintava uma imagem de palavras para este terreno e a pintava tão vividamente que aqueles que o ouviam viam a estrutura surgir em suas mentes. Ele nunca mais pensou neste lugar de nenhuma outra forma além do fim que ele viu, então ele sempre dizia. Eu me lembro quando este era um terreno baldio. E para ele, ele está em um terreno baldio, mas não era mais um terreno baldio, era simplesmente a estrutura que ele desejava. E você pode fazer isso com tudo neste mundo. Então eu acordei, era um pouco depois das 3 da manhã, e peguei minha página amarela e escrevi minha visão. Voltei para a cama e sonhei novamente o sonho, mas dessa vez eu era o avô. Eu tinha absorvido tão completamente a mensagem da visão que fiquei na mesma mansão, e disse aos outros que ficaria aqui e me lembraria de quando isso fosse. E pintei prédio após prédio com os olhos da minha mente. Eu era aquele avô. Essa visão foi revelada a mim pelas profundezas da minha própria alma. Somos informados no capítulo 41 do livro de Gênesis que se o sonho for duplicado, significa que a coisa foi fixada por Deus e em breve acontecerá. Versículo 32. Então o sonho não precisa ser um sonho onde eu não estou no controle. O sonho poderia ser como estamos sentados aqui agora e encenamos vividamente, quebramos, e 5 minutos depois, entramos na mesma cena e encenamos. Isso é um sonho acordado. Isso é afirmativo. Se acontecer 2 vezes, somos informados, no capítulo 41 de Gênesis, significa que Deus o consertou e em breve acontecerá. Então você faz isso 2 vezes, faz isso vividamente na sua mente, e deixe acontecer. Vai acontecer. Pois eu vi tão claramente, que o segredo de tudo isso é ir até o fim e viver no fim, o desejo realizado, e então se você quebrá-lo,
voltar para aquele fim, fazer de novo. Então Deus fez isso. Mas você diz: que Deus? Eu fiz isso. Mas você disse: mas Deus fez isso. Bem, quem fez isso quando eu digo que eu fiz isso? Qual é o nome dele? Bem, seu nome verdadeiro é Eu Sou. Bem, quem está fazendo isso? Se você me perguntasse no meio de algo que estou fazendo, você não me diria: o que você está fazendo? Eu não responderia: eu estou. E então lhe contaria o que estou fazendo. Bem, eu invoquei seu nome quando fiz isso. Estou imaginando que sou agora. E nomeio a coisa que penso que sou. E então você me pergunta novamente, e eu não responderia: estou fazendo isso e aquilo? Mas você disse: Deus fez isso. Bem, o nome de Deus é Eu Sou, ele não tem outro nome, e então, eu estou fazendo isso. Fazendo isso sob essa luz, veja como funciona. Se funcionar, importa o que o mundo vai pensar? Não há outro mundo além de você ainda não reunido. Todo o vasto mundo é você empurrado para fora, porque tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Uma sombra refletindo a atividade que ocorre em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Blake, Jerusalém. E então, seu único nome é Eu Sou. Coloque em um som onde você pode chamá-lo, é Jesus. E então quando lhe disserem: ao som de Jesus todos os joelhos devem se dobrar, tudo bem, dobre-se dentro de você para o poder que está dentro de você, poder que você realmente é. Olhe para isso nesse sentido. Esse é o único temor que você deve sentir. Então o amigo dos pecadores está sentado aqui esta noite se você sabe como perdoar pecados. É um desafio para cada pessoa neste mundo. Quando você encontrar alguém em necessidade, represente-o como ele gostaria de ser, e convença-se de que ele é. Isso testa sua habilidade de entrar e participar da natureza do oposto. Pois você o vê em necessidade, e você se convence de que ele é rico, e então você o deixa, fisicamente, mas você não deixa aquela imagem dele de que ele é rico, e você anda naquele estado. Na medida em que você está autopersuadido de que ele é aquilo que você assumiu que ele é, ele se conformará com isso. Não tente nada para fazer isso. Não chame ninguém para fazer isso, não peça favor, deixe-o exatamente como ele é, porque você habita nele. Como a senhora trouxe para fora, ela me viu em seu crânio. Eu estou em seu crânio. Nem na eternidade ela pode me expulsar, ela não pode se livrar de mim, eu estou em seu crânio. Porque eu acordei alguns anos atrás, estou no crânio de cada ser neste mundo, mas especialmente aqueles que me ouvem. Aqueles que me ouvem, estou acordado em seus crânios, observando se eles são fiéis à lei sendo. Assuma o sentimento do desejo cumprido. Pois, eu não vim para destruir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Até agora, no que diz respeito à promessa, eu a cumpri. No que diz respeito à lei, eu não a destruí. Eu apenas mudei as palavras para torná-la mais, eu diria, palatável no ano de 1964. Então, se eu dissesse a você que quando você se senta para orar, talvez você não queira orar. Que você deve agora acreditar que já recebeu o que está pedindo em oração. Marcos 11, 24. E talvez como hoje neste nosso mundo eles estão tentando apagar a palavra Deus ou a palavra oração em nossas escolas e em todos os escritórios do governo, eu ainda posso contornar isso. Sem usar a palavra Deus, sem usar a palavra oração, eu posso dizer ao ateu: quando você sabe o que quer, assuma o sentimento do desejo realizado. Bem, eles não podem apagar isso da escola, porque eu não estou usando a palavra Deus. Bem, quem está assumindo isso? Ele não sabe que Deus está assumindo isso, porque ele vai me dizer: bem, eu estou assumindo isso e eu não vou dizer a ele naquele momento quem é eu sou. Isso vem depois. Então eu contorno essa objeção ao uso da palavra Deus. Porque ele fica ofendido com a palavra Deus, e ele fica ofendido com a palavra oração,
ofendido com a palavra religião, e então nós contornamos isso. Então, eu não vim para destruir a lei ou os profetas, não para aboli-los, mas para cumpri-los. E assim, você nunca na eternidade irá me apagar ou se livrar de mim. Se você atirar neste corpo agora, você ainda não pode se livrar de mim, porque eu estou em cada ser que anda na face deste mundo. Então, como John Donne disse, eu estou envolvido na humanidade, a morte de cada homem é a minha morte. Não pareça perguntar por quem os sinos dobram, eles dobram por mim. A morte de cada homem tem que ser a minha morte, e a vida de cada homem deve ser a minha vida, pois eu estou envolvido na humanidade, como você. Nós somos um, não somos dois. Então todos estão completamente interligados. Então você não pede favores a ninguém. Quando você ouve um aspecto de si mesmo em necessidade, faça-o, simplesmente faça-o, porque você está fazendo isso a si mesmo. Quando você faz isso ao menor entre um destes, você o faz a mim. Entendeu o mistério? Quando foi que vocês tiveram fome e eu não lhes dei? Quando vocês tiveram sede e eu não lhes dei de beber? Quando vocês precisaram de abrigo e eu não os acolhi? Quando vocês precisaram de roupas e eu não os dei? Quando vocês não fizeram isso ao menor dentre um destes, vocês não fizeram isso a mim. Mateus 25 versículo 35, 40. E então, eles estão procurando por um ser que venha e que eles realmente possam bajular. Não, cada ser no mundo, você está enterrado em cada ser no mundo. Então eu direi a esta senhora, que está aqui esta noite, eu ouvi, tendo recebido sua carta, e continuarei a ouvir o que ouvi até que o que ouvi você ecoe. Você ecoará porque eu estou fazendo isso para mim mesmo, porque, eu, como você, não quero as duas coisas que você mencionou na carta. Agora, vamos entrar no silêncio. Atenção à mesa de livros. Todos os livros, embora os meus estejam lá, e qualquer outro livro que eu tenha e ame. Agora, há alguma pergunta, por favor? Nenhuma? Pergunta. Você descreveu pecar como errar o alvo. E me parece que há muito ensinamento na Bíblia que encoraja alguém a viver de acordo com um código moral, um código de misericórdia, ou ensinamento de Cristo. Como você reconciliaria isso com sua descrição? Resposta. Bem, eu reconciliaria isso. Se você ler o Sermão da Montanha, ele disse: vocês ouviram o que foi dito antigamente. Não cometerás adultério. Mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo impuro, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, 27. Ele nos mostra a interioridade da lei. Até aquele momento e até hoje, as pessoas olham para a lei como algo que você faz do lado de fora. Que se você olhar com desejo impuro para outra pessoa e você reprimir o impulso porque você contemplou as consequências junto com seu ato lascivo, você pode pensar: bem, eu não cometi isso. Ele está lhe dizendo que o próprio ato foi cometido na luxúria. E então, se você pegar o Sermão da Montanha, ele pega a Torá inteira e a coloca em uma nova Torá. Não é suficiente restringir os impulsos do lado de fora. Porque eu poderia restringir o impulso de roubar porque eu não apenas gostaria do que parece ser bom ali, mas eu não gosto das consequências. Quando contemplo as consequências junto com o ato, contém o impulso, mas ele me diz que não foi bom o suficiente. E então todo o drama se torna um drama mental. O campo de batalha de Deus é a mente do homem. Pergunta. Ele ainda está definindo um código. Resposta. Ele está estabelecendo um código. Depende inteiramente de você. Eu o familiarizo com a lei e então deixo a você a escolha e suas consequências. Eu não posso ter nenhuma pessoa neste mundo como uma marionete, um autômato. Se você deve ser bom, então você não é um bem terreno para Deus. Se você pudesse cometer um erro e sofrer as consequências do seu erro, eu poderia trazê-lo para o reino. Mas se você não pudesse cometer um erro, não fosse permitido cometer um, e você tivesse que ser bom com base em um certo código, bem, então, você não pode ser usado criativamente. Ele disse: eu fiz tudo para o seu propósito,
até mesmo o ímpio para o dia da angústia. Provérbios 16, 4. Então, ele usa tudo, mas ele usa criativamente. Uma coisa que trouxemos à tona na terça-feira passada à noite perturbou alguns amigos meus, que me ligaram e disseram que dirigiram para casa no vale e estavam discutindo isso. Porque eu estava simplesmente citando o que um cavalheiro me escreveu, e ele disse. Ocorreu-me como um flash do nada que o propósito da vida é criar e então disse. O homem usa seu poder criativo para atingir certos objetivos, enquanto Deus usa objetivos para desenvolver seu poder criativo. E ele disse. Esta é uma orientação totalmente diferente. Uma é o homem criando, a outra é Deus. Concordo 100% com ele. No entanto, encorajarei cada homem até que ele desperte como Deus a usar seu poder criativo para atingir objetivos definidos neste mundo, isso eu encorajaria 100%. Mas quando todos nós acordarmos, e for o único sendo mais uma vez unificado e mais uma vez integrado, nós o faremos, porque tomamos antes de nos tornarmos fragmentados o objetivo mais fantástico. Desenvolver nosso poder criativo. E esse objetivo que usamos para desenvolver nosso poder criativo era a morte. Deus tomou a morte e então a transformou em sono, e então, depois de um processo de sonho de pesadelo, despertou o sonhador que era ele mesmo. E por esse processo, transformando a morte em sono e o sono em Deus, ele desenvolveu seu poder criativo além do que era quando começou esse drama. Porque o mundo falará de Deus como absoluto. Não consigo conceber um absoluto. Não haveria espaço para crescimento, nem espaço para expansão. Então eu diria que a translucidez e a expansão são para sempre e para sempre e para sempre. A verdade, para mim, é uma iluminação cada vez maior. E então, Deus tomou sobre si um certo limite de contração que é a morte, um limite de opacidade, de descrença, ausência de luz, e então transformou isso por sua misericórdia em sono. E então, no começo de Gênesis, somos informados, ele pegou o homem que estava morto e fez um sono profundo e profundo cair sobre o homem. Não há nada na Bíblia onde o homem como adormecido foi despertado até Jesus Cristo, e então somos informados de que ele é as primícias daqueles que ressuscitaram dos mortos. 1 Coríntios 15, 20. Ele disse. Despertai, vós que dormis, e ressuscitai dentre os mortos. Efésios 5, 14. E é tudo Deus, porque Deus tomou sobre si aquele estado constrito chamado homem, e então o transformou por sua misericórdia em um ser adormecido sonhando. E como um sonhador, podemos sonhar as coisas mais fantásticas e apavorantes do mundo. E tendo sonhado, ele então em um ato terrível ele desperta o sonhador. O despertar do sonhador é ressurreição, então o sonhador vem através e é nascimento. Então o sonhador tendo nascido, como lhe foi dito, e o favor do Senhor estava sobre ele. E ele cresceu e cresceu em sabedoria e entendimento. Ele cresce como a árvore da vida, para todo o sempre. Então eu diria a todos, usem seu talento. Espero que vocês o usem amorosamente, porque, posso dizer, vocês não podem realmente machucar o outro, é apenas vocês mesmos. É o seu eu fragmentado no mundo todo. Pergunta. Em João 8, onde se refere a vocês morrerão em seus pecados, isso indica então a palavra, no lugar da palavra morrer, você poderia colocar dormir? Vocês dormirão em seus pecados? Resposta. Você continua, sim, você continua errando o alvo. Porque, se o pecado é errar o alvo, o que é por definição na Bíblia, e então eu não mudo pelo arrependimento, pois arrependimento é mudar radicalmente minha atitude em relação à vida, mas se eu não provocar uma mudança de atitude, continuarei em minha atitude atual e perpetuarei as condições da minha vida. Então, eu lhe disse ele, que você morrerá em seus pecados a menos que acredite que eu sou ele. Então, se eu não acredito que sou aquilo que estou buscando, continuo a acreditar que sou aquilo que está aquém do que estou buscando. Só existe eu sou no mundo. Não há nada além disso. Obrigado. Boa noite.